Senhores ministros, prosseguindo no julgamento da ADIM 3.615, após as duas brilhantes sustentações orais, meu voto é o seguinte. Duas são as questões preliminares a serem enfrentadas na presente ação. A primeira diz respeito à modificação introduzida na redação do artigo 18, parágrafo 4º da Constituição Federal, por força da promulgação da Emenda Constitucional número 15, de 12 de 9 de 96, ou seja, em data posterior à entrada em vigor do ato normativo atacado no mundo jurídico. O ato atacado, esse artigo 51 do ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição paraibana, entrou no mundo jurídico em 5 de outubro de 89. E, como se sabe, a Emenda Constitucional 15 é de 12 de 9 de 96. A segunda questão a ser enfrentada diz respeito ao tema dos limites do poder constituinte derivado decorrente em face do dever de observância dos princípios estabelecidos na Constituição Federal. A primeira preliminar, suscitada pela Advocacia Geral da União e ecoada na manifestação de um dos amici curiae, consubstancia-se na alegação de que, segundo reiterada jurisprudência desta Corte, não seria possível, em sede de controle abstrato, confrontar preceito constitucional tido como parâmetro, cuja redação é de 96, com ato normativo surgido em momento anterior, hipótese que estaria muito mais ligada ao fenômeno da revogação das normas. De fato, com a promulgação da Emenda Constitucional 15, o artigo 18, parágrafo 4º da Constituição Federal foi alterado e foram introduzidos, então, novos requisitos para a criação, incorporação, fusão ou desmembramento de municípios, como, por exemplo, a necessidade de realização dos estudos de viabilidade municipal e também de respeito à limitação temporal fixada em lei complementar federal. Por outro lado, permaneceram incólumes, neste artigo, a exigência de formalização do ato de criação, incorporação, fusão ou desmembramento pela edição de lei estadual e também a imprescindibilidade da realização de consulta prévia mediante plebiscito das populações afetadas. O advogado-geral da União lastreia seu entendimento em precedente deste Supremo Tribunal, surgido no julgamento da ADIM 1143, de que foi relator o ministro Ilmar Galvão, e tinha como objeto a Lei 175, de 94, do Estado do Amapá. O diploma alterava limites territoriais dos municípios de Santana e Macapá e teve sua eficácia suspensa por decisão desta Corte de 21 de outubro de 94. O julgamento de mérito iniciou-se em 1999 e foi finalizado na sessão de 7 de 6 de 2001. Nesta assentada, o plenário reconheceu a superveniente e substancial alteração em 96 do mencionado artigo 18, parágrafo 4º da Constituição, concluindo, portanto, pela prejudicialidade da ação. No entanto, esta mesma Corte, praticamente com a mesma composição, declarou na sessão de 8 de 6 de 98 a inconstitucionalidade de dispositivo do ADCT da Constituição do Estado do Maranhão, que criava novos municípios e que foi impugnado em ação direta ajuizada em 15 de março de 91, ou seja, muito antes da alteração promovida pela Emenda Constitucional número 15. No referido julgamento de mérito desse feito, a ADIM 458, o eminente relator, ministro Sidney Sanches, não deixou de registrar no seu voto a superveniência da nova redação do artigo 18, parágrafo 4º da Constituição. Asseverou, porém, aquele notável magistrado, que a norma estadual impugnada violava tanto o texto original do artigo 18, parágrafo 4º, como aquele surgido após a Emenda Constitucional número 15, a indicar, portanto, a inexistência, pelo menos quanto aos fundamentos de direito deduzidos na inicial, de uma alteração substancial do parâmetro constitucional em análise.
No presente caso, há duas circunstâncias peculiares a serem consideradas. A primeira delas aponta para o fato de que não houve, após o ajuizamento da ação, que se deu em 22 de 11 de 2005, alteração superveniente alguma do parâmetro constitucional, ou seja, o requerente indicou a violação já do atual texto do artigo 18, parágrafo 4º da Constituição. A segunda circunstância é calcada no fato de que, após a renovação de sua composição, iniciada em 2003, esta Corte tem sido mais exigente na comprovação da substancialidade da modificação sofrida pela norma constitucional para efeitos de declaração de prejudicialidade da ação direta. Nessa direção, cito, por exemplo, o julgamento de preliminar ocorrido na ADIM 2391, de minha própria relatoria, na sessão realizada em 18 de agosto de 2003. Naquela assentada, na qual se iniciou o exame de norma da Constituição de Santa Catarina, que prevê a possibilidade de utilização na esfera estadual de medidas provisórias, suscitei questão de conhecimento relativa à ocorrência, após a propositura da ação, de uma completa remodelagem na disciplina das medidas provisórias no âmbito da Constituição Federal, por força da promulgação da Emenda Constitucional número 32. A posição prevalecente na Casa, depois por mim também adotada, considerou que, embora o padrão de controle tenha sofrido significativas alterações, como a imposição de novas limitações materiais, de novos prazos para apreciação legislativa e de novo regime de reedições, apesar de tudo isso, não houve alteração substancial na Constituição da questão nuclear posta na ação direta e relativa à possibilidade ou não de adoção de medidas provisórias por Estado-membro. Assim, ficou afastada, naquela hipótese, a prejudicialidade da ação, vencido nesse ponto o ministro Marco Aurélio, que mantinha a posição anterior. No caso em exame, alinhando-me a essa mais recente orientação, tenho que, para exame da violação apontada pelo requerente, qual seja o desrespeito pelo legislador constituinte paraibano das exigências de consulta prévia e de edição de lei estadual para desmembramento de município, não foi a norma constitucional substancialmente alterada, uma vez que tais requisitos já eram existentes no texto primitivo e permaneceram inalterados após a edição da Emenda Constitucional número 15. Esse foi o entendimento do ilustre Procurador-Geral, Dr. Antônio Fernando de Souza, ao asseverar, no seu parecer, que, aspas, o requisito de consulta prévia às populações, por meio do plebiscito, é existente antes da alteração do texto constitucional, não tendo havido, assim, extinção do parâmetro de controle de constitucionalidade, porque a alteração promovida pela emenda constitucional apenas complementou o preceito constitucional, inserindo a necessidade de observância do período determinado na lei complementar e o estudo de viabilidade municipal para o desmembramento do município. Fecho aspas. Por esses motivos, afasto a preliminar e conheço da presente ação direta. Indago se há divergência. Apenas Ministro Marco Aurélio. para consignar, tendo em conta o que eu sustentei no precedente, que aqui nós não temos a articulação considerado o âmago da alteração, da modificação introduzida pela Emenda Constitucional número 15. O ato atacado da Constituição do Estado da Paraíba versa simplesmente limites. E aí o que se questiona é justamente o problema de ter-se a alteração desses limites do município, alterando, evidentemente, né, outro município, mediante ato da Carta Estadual, sem se cogitar do plebiscito, que é considerada a redação primitiva da Constituição de 88, considerada atual, né, tem-se ainda a prevalecer, né? Por isso eu acompanho Vossa Excelência também rejeitando a preliminar. A segunda questão preliminar, mais atrelada ao mérito da causa e trazida em uma das manifestações apresentadas pelos amici curiae, funda-se na alegação de que a norma impugnada
sendo fruto da atividade do legislador constituinte estadual, gozaria de uma inaugural presunção de constitucionalidade. Embora a maioria das ações diretas de inconstitucionalidade julgadas por esta Corte tenham tido como objeto nesse tema leis estaduais ordinárias, não deixou a Casa de apreciar normas do texto permanente ou das disposições transitórias das Constituições estaduais. Cito nesse sentido as ações diretas de inconstitucionalidade números 192, 262, 458 e 479. A presente questão foi enfrentada em vários desses precedentes, por meio dos quais se firmou o entendimento de que o exercício do poder constituinte, deferido aos Estados-membros, está subordinado aos princípios adotados e proclamados pela Constituição Federal. Assim se manifestou este plenário, por exemplo, no julgamento de mérito da ADIM 192, na qual o eminente relator, ministro Moreira Alves, ressaltou que, aspas, a criação de município por lei constitucional estadual é inconstitucional, uma vez que, tendo a Constituição Federal determinado que ela se faria por lei ordinária, impõe aos Estados-membros a participação em sua feitura do chefe do Poder Executivo Estadual, que pode, inclusive, vetá-la. Fecho aspas. No mesmo julgado, o eminente ministro Celso de Mello salientou no seu voto, e cito, disse Sua Excelência, o Estado-membro, não obstante titularize o poder constituinte decorrente, que se revela, no entanto, em função de sua natureza mesma, essencialmente limitado no plano jurídico, não dispõe, por essa razão específica, de competência para, mediante norma própria de índole constitucional, criar município. Esse procedimento do Estado-membro vulnera, de modo frontal, a norma de parâmetro inscrita no artigo 18, parágrafo 4º da Constituição, que se dirige claramente, enquanto padrão normativo de compulsória observância, ao respeito das unidades federadas regionais, que não podem substituir a lei ordinária, que se qualifica como o único instrumento juridicamente idôneo à personificação dos novos entes políticos municipais, por norma de índole constitucional positivada no texto da Carta Local. Fecho aspas. Ressalto que o precedente acima destacado, embora relativo à criação de município, é em tudo aplicável ao caso em estudo, referente a desmembramento, por força do mesmo artigo 18, parágrafo 4º da Constituição Federal, que abarca ainda as hipóteses de reconformação municipal representadas pela incorporação e pela fusão. Portanto, na esteira da jurisprudência desta Corte, rejeito a alegação de intangibilidade nesse assunto das normas constitucionais estaduais. Prossigo. Quanto à alegação mesma de afronta à exigência constitucional da consulta prévia mediante plebiscito para a realização de desmembramento de município, parece não haver dúvida que o artigo 51 do ADCT paraibano, ao enunciar que o município do Conde, aspas, passaria a figurar, fecho aspas, na forma por ele descrita, deixa evidente ter havido uma redefinição de seus limites territoriais, que representou o desmembramento de parte de seu vizinho contíguo, o município de Alhandra, tudo sem a necessária e prévia consulta plebiscitária das populações envolvidas, violando assim o artigo 18, parágrafo 4º da Constituição. Reforça essa conclusão a justificativa de emenda popular ao projeto de Constituição que originou a norma impugnada, assinada à época pelo prefeito do município do Conde, do qual transcrevo o seguinte trecho. Essa é a justificativa daquela emenda popular. Aspas, historicamente é conhecido que até 1963 a faixa territorial indicada no desenho cartográfico pertencia ao Conde, que ainda hoje persistem os laços familiares, hábitos culturais, procedimentos religiosos, transações comerciais, serviços educacionais e de saúde da população, numa clara demonstração de que, de fato, aqueles habitantes se relacionam com o município do Conde. Diante do exposto, viemos solicitar de Vossa Excelência e demais integrantes que ilustram o Poder Legislativo uma análise dos atuais limites espaciais do nosso município, conforme a nossa descrição cartográfica em anexo. Propomos a anexação ao município do Conde da faixa territorial hoje integrada à Alhandra,
situada entre os municípios de Santa Rita e do Conde. Fecho aspas. Segundo a jurisprudência desta Corte, pesquisas de opinião, abaixo-assinados e declarações de organizações comunitárias favoráveis à criação, à incorporação ou ao desmembramento de município não são capazes de suprir o rigor e a legitimidade do plebiscito exigido pelo parágrafo 4º do artigo 18 da Carta Magna. É a citação que extraio da DIN 2994 de minha própria relatoria. A esse rol de instrumentos, abaixo-assinados, pesquisas, etc., valiosos, sem dúvida nenhuma, mas ineficazes para o efeito, que buscam driblar a exigência de plebiscito expressa no artigo 18, parágrafo 4º, soma-se agora mais esse de emenda popular ao projeto de Constituição Estadual. É importante notar, ademais, que os artigos, isso foi dito da tribuna, os artigos 54, 55, 56, 57, 58 e 59 do mesmo ADCT, e que cuidavam exatamente do mesmo tema, reconformação de municípios, foram revogados pela Assembleia Legislativa Paraibana, pela Emenda Constitucional número 1, datada de 17 de abril de 91. E tudo isso com base no mesmo vício que aqui vem apontado. Com essas considerações, eu julgo procedente o pedido formulado na presente ação direta e declaro a inconstitucionalidade do artigo 51 do ato das disposições constitucionais transitórias do Estado da Paraíba. Nos termos do artigo 27 da Lei 9.868, proponho, porém, a aplicação ex nunc dos efeitos dessa decisão. Justifico por quê. Nas mais recentes ações diretas que trataram desse tema, normalmente propostas logo após a edição da lei impugnada, se tem aplicado o rito célere do artigo 12 da Lei 9.868. Assim, o tempo necessário para surgimento da decisão pela inconstitucionalidade do diploma dificilmente é desarrazoado, possibilitando a regular aplicação dos efeitos ex tunc. Nas ações diretas mais antigas, por sua vez, era praxe do tribunal a quase imediata suspensão cautelar do ato. Assim, mesmo que o julgamento definitivo demorasse a acontecer, a aplicação dos efeitos ex tunc não gerava maiores problemas, pois a norma permanecera durante todo o tempo com a sua vigência suspensa. Aqui, porém, a situação é diferente. Contesta-se em novembro de 2005, norma promulgada em outubro de 1989. Durante esses 16 anos, foram consolidadas diversas situações jurídicas, principalmente no campo financeiro, tributário e administrativo, que não podem, sob pena de ofensa à segurança jurídica, ser desconstituídas desde a sua origem. E, por essa razão, considero presente legítima hipótese de aplicação de efeitos ex nunc da declaração de inconstitucionalidade. Por isso, assim entendendo, é que eu proponho, além da declaração de inconstitucionalidade do artigo 51, que o tribunal, se assim entenderem os colegas, faça que essa declaração tenha efeitos a partir de agora. Até porque, como nos foi bem esclarecido da tribuna, ao que tudo indica, só recentemente é que teve início alguma disputa de ordem tributária na repartição das receitas tributárias nos repasses, porque parece-me, até agora, as indústrias que se instalaram nesta faixa contestada talvez tenham estado ao abrigo de isenções de tributos, justamente para facilitar a sua instalação. De modo que o conflito pela repartição das receitas tributárias surgiu recentemente. De toda forma, eu creio que esta seria uma maneira de solucionarmos adequadamente o problema. Pois não, ministro Gilmar? Só para entender, Vossa Excelência, então, admite que cessará a ultratividade, significa dizer, a lei não mais será aplicada, quer dizer, o município vai se desfazer para frente. Não. Aqui só divisas. Só questão de divisas. Não há conformação de um novo município. Sim, claro. Há uma faixa contestada entre sim. dois municípios. Qual será a consequência prática da decisão?
Então, sim, só quanto a... A consequência prática, ministro Joaquim, é que uma determinada faixa que este artigo 51 havia atribuído ao município do Conde voltará ao município original, que era esse município de Alhandra, e, consequentemente, as indústrias situadas sobre essa faixa que recolhem ICMS sobre este valor à participação municipal, que é o que interessa. Sim, é claro que é porque é curioso que se fosse sobre a própria instituição do município, a gente tem se debatido contra isso, foi até o objeto do voto do ministro Eros Grau, e tem outros, né, aqui também, haveria exatamente essa dificuldade. Mas em relação realmente a limites de municípios, acho que é de bom aviso a medida. E nesse caso, as repercussões, elas ocorrem Porque muito fica bem mais no delimitado. campo do público, né? Sim. A questão do ISS... A não ser o problema do enterro, né, de falecidos nessas localidades, em um município ou em outro município. E, no caso, a alteração se fez para acrescer, né, o município de Ao Conde. Mas O será segundo diminuído, né? município Sim, foi eu acrescido de uma faixa de terra. Exato. Em desfavor do município de E Alhandra. tudo isso sem consulta plebiscitária. Isso é. E agora as coisas boa voltam ao solução, status sim, quo. Vossa Excelência permitir, Pois não. se me permitirem, eu volto a ser o primeiro a votar, É verdade, Vossa Excelência é o primeiro a votar. que é uma situação bastante cômoda, eu preferia ficar assim. Mas eu, se Vossa Excelência, se meus colegas estiverem de acordo, eu vou pedir vista, porque há uma semelhança muito grande com aquele outro caso. Eu Pois não. pediria vista. Após o voto da relatora, que dava pela procedência da ação, pediu vista o ministro Eros Grau, aguardam os demais. Sim. Senhores ministros, ainda está pendente o julgamento do mandado de segurança 24.573. É relator o ministro Gilmar Mendes, impetrante Estácio de Souza Leão Filho, impetrado o presidente da República. Na última decisão, o ministro Marco Aurélio concedia a segurança. Concedem a segurança, segundo a anotação que tenho, o ministro Marco Aurélio e o ministro Gilmar, e denegam a segurança os ministros Eros Grau, Joaquim Barbosa, Carlos Brito e César Peluso. Senhores ministros, o meu voto vista é o seguinte. Estácio de Souza Leão Filho impetra mandado de segurança contra ato do presidente da República, que declarou de interesse social para fins de reforma agrária o imóvel rural denominado Engenho Canoa Rachada, no município de Água Preta, estado de Pernambuco. O impetrante afirma que o imóvel, o único bem da família, é explorado por ele e seus 8 irmãos, em regime de condomínio rural. Foi transferido a eles por força de herança, conforme planta anexa aos autos, por meio da qual se demarcou a divisão da propriedade. O condômino, com a gleba maior, possui 168,2875 hectares, equivalente a menos de 12 módulos fiscais, enquadrando-se na categoria de média propriedade rural. Por isso, alega que o imóvel é insusceptível de desapropriação e pede para que seja anulado o decreto expropriatório. A autoridade impetrada sustenta a ilegitimidade ativa do impetrante, apenas um dos 9 herdeiros proprietários do condomínio, para requerer a nulidade do decreto impugnado. Com relação ao mérito, refere que o imóvel é um só, já que não foi desmembrado. O ministro Gilmar Mendes, relator, afasta, com base no artigo 1º, parágrafo 2º da Lei 1533, a alegação de legitimidade ativa. Relativamente ao mérito, vota pela concessão da ordem, forte no parágrafo 6º do artigo 46 da Lei 4.504.
e na jurisprudência desta Corte, a qual tem apoio também no artigo 1572 do Código Civil decaído, correspondente ao atual 1784. Acompanhou o voto do ministro Gilmar Mendes o ministro Marco Aurélio, que enfatiza os reiterados julgamentos do Supremo Tribunal Federal, nos quais se tem entendido que, aberta a sucessão, o domínio, a posse e a herança transmitem-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários, por força do artigo 1572 do Código Civil e do artigo 46, parágrafo 6º, da Lei 4.504, de 64. O ministro Eros Grau diverge do relator e é acompanhado pelos ministros Joaquim Barbosa, Carlos Brito e César Peluso. O ministro Eros sustenta no seu voto que o artigo 46, parágrafo 6º da Lei 4.504 deve ser interpretado no seu contexto. Diz que o referido dispositivo, quando usa a expressão para os fins desta lei, tem como objetivo único instrumentar o cálculo do coeficiente de progressividade do imposto territorial rural, a fim de evitar a solidariedade passiva dos condôminos no pagamento do tributo, aspecto esse também ressaltado nos debates pelos ministros Nelson Jobim e César Peluso. Acrescenta o ministro Eros Grau que isso é confirmado pelo parágrafo 6º do artigo 50 da mesma lei, assim como pelo artigo 24 do Decreto 55.891, de 65. Destaca que a legislação atinente à reforma agrária em nenhum momento faz menção a essa modalidade de cadastramento, uma vez que o procedimento previsto no artigo 46, parágrafo 6º do Estatuto da Terra está voltado exclusivamente para fins tributários. Não se presta, argumenta o eminente ministro Eros, para ser usado, portanto, como parâmetro do dimensionamento de imóveis rurais destinados à reforma agrária, matéria que afeta a Lei 8.629, de 93. Invoca, em favor do seu entendimento, a doutrina do direito agrário nas observações de Linhares de Lacerda. Chama atenção, no seu voto divergente, para a necessidade de se interpretar o artigo 1784 do novo Código Civil, conjugado com o artigo 1791, pelos quais a sesina, como se vê claramente do texto do parágrafo único do último dispositivo, torna múltipla apenas a titularidade do imóvel, que permanece uma única propriedade até que sobrevenha a partilha. Refere o ministro Eros Grau que, embora tenha sido juntado aos autos por linha o formal de partilha, passado por ocasião da morte de José de Souza Leão, avô dos coproprietários, não foi esta, contudo, a forma de aquisição da propriedade. Diz que ela se deu por força de doação feita por Estácio de Souza Leão, pai dos coproprietários, nos termos da matrícula do imóvel, como consta a folhas 15 e 16. Assenta que, no caso, opera-se um autêntico salto na cadeia sucessória. Enfatiza que são coisas distintas a titularidade do imóvel e a sua integridade física, como uma só unidade, que, mesmo que se admita a parte ideal do condomínio, sua unidade não pode ser afastada ou superada no momento da apuração de sua área para fins de reforma agrária. Diz ainda que o registro do imóvel é que prova a titularidade do domínio, na forma do artigo 652 da Lei 6.216, de 75, como tem entendido a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Por fim, conclui que o artigo 184, ao consignar a expressão imóvel rural, cujo conceito encontra-se no Estatuto da Terra, distancia-se da noção de propriedade rural. Essa distinção foi reconhecida por esta Corte no julgamento do MS 24.503, relator ministro Marco Aurélio. A preliminar de ilegitimidade do impetrante, motivada pelo fato de estar ele no polo ativo sem os demais 8 irmãos herdeiros, se confunde com o mérito e com ele será apreciada. Aliás, isso ficou evidente quando, no julgamento do mérito, o ministro Gilmar Mendes, ao conceder a segurança e reconhecer a aplicação do princípio da sesina, votou no sentido de que os herdeiros têm a posse e a propriedade do imóvel separadamente, ou seja, existem 9 imóveis correspondentes às cotas de cada um dos herdeiros, por força dos artigos 1572 do Código Civil
e 46, parágrafo 6º, da Lei 4.504, desde o momento da abertura da sucessão. Passo agora a apreciar o mérito, principalmente tendo em vista a divergência iniciada pelo ministro Eros Grau e acompanhada pelos ministros Joaquim Barbosa, Carlos Brito e César Peluso. O argumento principal do eminente ministro Eros Grau encontra suporte na premissa segundo a qual o parágrafo 6º do artigo 46 da Lei 4.504, o Estatuto da Terra, tem como finalidade única instrumentar o cálculo do coeficiente de progressividade do Imposto Territorial Rural. Seu entendimento se funda na expressão "para os fins desta lei", contida no dito dispositivo. Conclui o ministro Eros Grau, nesse tópico, que a legislação atinente à reforma agrária em nenhum momento faz menção a essa modalidade de cadastramento, de modo que o procedimento previsto no artigo 46, parágrafo 6º, está voltado exclusivamente para fins tributários. Não se presta a ser usado como parâmetro de dimensionamento de imóveis rurais destinados à reforma agrária. Não é essa, entretanto, com a devida vênia, a leitura que faço do artigo 46, parágrafo 6º da Lei 4.504. Essa lei regulamentou não apenas a tributação da terra, mas diversas matérias concernentes aos direitos e às obrigações relativos aos imóveis rurais para os fins de execução da reforma agrária e promoção da política agrícola. Entre outros tópicos, a lei dispôs sobre os objetivos e os meios de acesso à propriedade rural, à distribuição de terras, ao financiamento da reforma agrária, à execução e administração dessa reforma agrária, da colonização, da assistência e da proteção da economia rural. Chama atenção, ademais, o fato de o citado parágrafo 6º do artigo 46 encontrar-se no título 2º, que tem como título, realmente, da reforma agrária. Capítulo 4º, que diz da execução e administração da reforma agrária. Seção 3ª, do zoneamento e dos cadastros, enquanto que a tributação, esta, é tratada no título 2º, que cuida da política de desenvolvimento rural, capítulo 1º, que cuida da tributação da terra, seção 2ª do Imposto Territorial Rural. Se a intenção do legislador fosse, como entende o ministro Eros Grau, tão só dar ao dispositivo cunho exclusivamente fiscal tributário, ele estaria mais apropriadamente inserido no título e seção relativos à tributação da terra e ao imposto rural, o que, entretanto, não acontece. Daí, porque concluo que o artigo citado, além da finalidade de tributação, tem também como objetivo, antes, cadastrar os imóveis rurais para desapropriação, para fins de reforma agrária, e proteger aqueles que se encontram em situação como a do impetrante. Embora os seus antecessores possuíssem uma grande propriedade, os herdeiros passaram a ser proprietários de média ou pequena propriedade, insusceptível de desapropriação para fins de reforma agrária. Outro fundamento importante do voto do ministro Eros Grau está na interpretação em conjunto dos artigos 1784 e 1791 do Código Civil. O eminente colega enfatiza que a SESIN torna múltipla a titularidade do imóvel, que permanece, no entanto, uma única propriedade do ponto de vista objetivo, até que sobrevenha a partilha. O princípio da SESIN, originário do direito sucessório feudal do século XII, se traduz precisamente no imediatismo da transmissão dos bens, cuja propriedade e posse passam diretamente da pessoa do morto aos seus herdeiros. Le mort saisit le vif, é a fórmula francesa. Sobre o tema, Pontes de Miranda acentuava, diz o Código Civil, artigo 1572, aberta a sucessão, o domínio e a posse da herança transmitem-se desde logo aos herdeiros legítimos e testamentários. A regra jurídica há de ser lida como se lá estivesse escrito: morto de cujo qualquer titularidade de direito transmissível à causa de morte, e a posse transmitem-se aos herdeiros legítimos ou testamentários. Os bens passam aos herdeiros instantaneamente. A SESIN é a investidura legal na herança.
No direito brasileiro, compete a todos e quaisquer herdeiros, necessários, legítimos ou testamentários, todos e quaisquer têm a sesina, parentes, estranhos, Estado. Fecho aspas. No direito brasileiro, o princípio da sesina está presentemente consagrado no artigo 1784 do Código Civil, que reza: aberta a sucessão, a herança transmite-se desde logo aos herdeiros legítimos e testamentários. No presente caso, tendo falecido o proprietário do imóvel, o senhor Estácio de Souza Leão, gerou-se o condomínio da propriedade entre os herdeiros, o que atrai a aplicação do contido no artigo 46, parágrafo 6º do Estatuto da Terra. Diz o artigo 46, o Instituto Brasileiro de Reforma Agrária promoverá levantamentos, com utilização nos casos indicados, dos meios previstos no capítulo 2º do título 1º, para a elaboração do cadastro dos imóveis rurais em todo o país, mencionando, e depois no parágrafo 6º, no caso de imóvel rural em comum por força de herança, as partes ideais, para os fins desta lei, serão consideradas como se divisão houvesse, devendo ser cadastrada a área que na partilha tocaria a cada herdeiro e admitidos os demais dados médios verificados na área total do imóvel rural. Fecho aspas. Ainda que se venha a alegar a existência, no caso de doação do imóvel ao impetrante e a 8 donatários, remanesce o condomínio entre os herdeiros, conforme já decidiu este Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mandado de segurança 22.591, de que foi relator o ministro Moreira Alves. Sobre a aplicabilidade do princípio da sesina e da regra do parágrafo 6º do artigo 46 do Estatuto da Terra à desapropriação para a reforma agrária, mantenho-me fiel à iterativa jurisprudência desta Corte, configurada em inúmeros julgados, citados pelos ministros Gilmar Mendes e Marco Aurélio. Dentre eles, assevero o decidido no mandado de segurança 24.999, de que foi relator o ministro Carlos Veloso, decisão unânime deste plenário, em 4 de fevereiro do ano passado, que ficou assim ementado: constitucional, agrário, desapropriação, reforma agrária, vistoria, notificação, etc. Princípio da sesina. Aberta a sucessão, a herança transmite-se desde logo aos herdeiros legítimos e testamentários. Código Civil, 1916, artigo 1572, Código Civil 2002, artigo 1784. No caso de imóvel rural em comum, por força de herança, as partes ideais para os fins da desapropriação serão consideradas como se divisão houvesse, devendo ser cadastrada a área que na partilha tocaria a cada herdeiro e admitidos os demais dados médios verificados na área total do imóvel. Lei 4.504, Estatuto da Terra, artigo 46, parágrafo 6º. O restante não diz com o cerne da controvérsia. O mandado de segurança foi, então, deferido. No caso, consoante acentuado no voto do relator, ministro Gilmar Mendes, considerada a área levantada pelo INCRA de 1.415,8066 hectares e o módulo fiscal da região como sendo de 14 hectares, tem-se a equivalência da área em 101,12 módulos fiscais. Assim, a parte ideal de cada condômino corresponde a 11,2355 módulos fiscais, a qual, de acordo com o disposto no artigo 4º, inciso 3º-A, da Lei 8.629, é considerada média propriedade, por conseguinte, insusceptível de desapropriação, nos termos do artigo 185, inciso 1º da Constituição Federal. Portanto, a aplicação do princípio da sesina e do disposto no artigo 46, parágrafo 6º, conforme vimos, também nos leva à incidência no caso do contido no artigo 1º, parágrafo 2º da Lei 1533, no sentido de que, quando o direito ameaçado ou violado couber a várias pessoas, qualquer delas poderá requerer o mandado de segurança. Finalmente, à luz do artigo 1791 do Código Civil, referido pelo ministro Eros Grau, também entendo que esse dispositivo deve ser interpretado conjuntamente com aquele objeto do princípio da sesina, o artigo 1784.
Todavia, exatamente por essa interpretação conjugada e pelo fato de a citada norma dispor ao final que o direito dos coherdeiros regula-se pelas normas do condomínio, considero que a herança, ainda que se apresente como um todo unitário, um todo indiviso, não tem o condão de, por si só, elidir a regra do artigo 46, parágrafo 6º do Estatuto da Terra. Nesse contexto, são pertinentes as palavras de Caio Mário da Silva Pereira, quando diz: ao herdeiro, embora somente tenha direito a uma fração da herança, é reconhecido o poder defensivo de todo o acervo. No Código Civil de 2002, semelhante legitimação deflui do parágrafo único do artigo 1791, segundo o qual o direito dos coherdeiros, durante a fase de indivisão, regular-se-á pelas normas relativas ao condomínio. Ante o exposto, pedindo vênia aos colegas que votaram na divergência, eu acompanho o relator, votando pela concessão da segurança. Faltam votar o ministro Ricardo Lewandowski, o ministro Celso de Mello. Senhora Presidente, também eu peço vênia para acompanhar o voto do eminente ministro relator, considerados os precedentes invocados por Sua Excelência e rememorados agora por Vossa Excelência, notadamente o mais recente deles, consubstanciado no julgamento do MS 24.999, de que foi relator o eminente ministro Carlos Veloso. Portanto, acompanhando o eminente ministro relator, eu também concedo esse mandato de segurança. Ministro Sepúlveda pertence. Senhor presidente, peço vênia a Vossa Excelência e ao eminente relator e os que o acompanharam para seguir o voto do ministro Eros Grau. Não nego que tenha contribuído com meu voto para decisões anteriores em sentido contrário. Mas o voto do ministro Eros Grau me convenceu de que, permanecendo indiviso o objeto da herança, explorado em comum pelos condôminos, o que há é uma empresa rural única, susceptível de desapropriação. Assim como a produtividade se teria de calcular sobre a totalidade do imóvel, também a sua susceptibilidade à desapropriação por interesse social. Denego a ordem. Senhor presidente, eu gostaria só de acrescentar que os votos divergentes realmente encontram ressonância aí, não apenas na jurisprudência da Corte, mas na interpretação de todas as normas a que o brilhante voto de Vossa Excelência se referiu, deixa sem explicação por que é que a lei trataria de forma desigual os condôminos resultantes de mortis causa e os condomínios convencionais. No condomínio convencional, a lei não considera que cada condômino é proprietário de um imóvel. Por que apenas na sucessão causa-morte esse condomínio é considerado para efeito unitário de cada condomínio? Porque parece-me, ministro Peluso, em resposta à indagação de Vossa Excelência, que esse condomínio é um condomínio fugaz. Mas todos os condomínios são fugazes? Não todos? Necessariamente. Todos os condomínios fugazes. Assim como esse também pode não ser fugaz, porque os condôminos podem acordar na partilha que eles continuem em comum. Isso é errado. Na verdade, por isso que a lei, inclusive, fez essa previsão. É diferente de um pactuado condomínio no sentido da exploração continuada. Mas o Código Civil expresso que depois de 5 anos qualquer condômino pode pedir... As situações não são equiparáveis. Basta verificar a hipótese de que os índices de produtividade que imunizassem a desapropriação só fossem atingidos se considerada a totalidade do imóvel. Não haveria interesse dos herdeiros na individualização das glebas. Em geral, nesses casos, essa hipótese não se coloca porque, feita a fragmentação, a propriedade se torna imune constitucionalmente por se tratar de média ou pequena propriedade, em geral. E mais que isso ainda, há um segundo dado. O segundo dado é que, na verdade, estava-se um condomínio pró-indiviso. Ou seja, nós estamos tratando, para efeito de reforma agrária, não o imóvel, o fundo em si, nós estamos tratando de fração ideal. Isto é, reforma agrária que gira em torno de fração ideal, para mim, com devido respeito, é alguma coisa pouco tem que partir da compreensível. Constituição. A reforma agrária tem por pressuposto e tem por objetivo
o imóvel como tal. Agora, na verdade, nós estamos tratando de frações Unidade ideais. econômica. Unidade econômica, nós estamos tratando de frações A ideais. jurisprudência do tribunal, até então vigente, dominante, partia da premissa de que se cuidava aqui de uma situação transitória, tanto é que isto foi validado pela própria legislação. A legislação permitiu que se tratasse dos imóveis em partes divisas. Mas se fosse esse o fundamento, ministro, então bastaria dizer que ficaria suspenso isso até que terminasse o inventário. Sim. Sim, mas se você der essa interpretação conforme, suspende a desapropriação. Se você não chega a esse ponto. Eu acho que nós estamos tratando, nesse caso aqui, realmente, para fins de reforma agrária, de alguma coisa que não tem nenhum interesse, nenhum relevo econômico, que são frações ideais. Esse é o grande problema. E mais, numa situação absolutamente anti-isonômica, porque os condomínios convencionais, e não apenas os convencionais, os legais... Não é anti-isonômico se nós partimos da premissa de que, em geral, isto vai levar à divisão do imóvel. E ocorre... Mas os outros condomínios também, ministro. Não. Quando se trata... Nós já discutimos isso de outra feita... E não há nenhuma presunção de que eles não mantenham em comum, ministro? Não. Eles podem manter, os condôminos podem, na partilha, manter em comum o imóvel. Desculpe-me. Quando discutimos isto de outra feita, na verdade, tinha-se em vista, inclusive, eu acho que um daqueles casos lá de Pernambuco, salvo engano, nós considerávamos o quê? Nós considerávamos a exploração como unidade econômica, até para fins de invasão da propriedade. Aí eu não teria nenhuma dúvida. Agora, aqui não. De fato, é um provisório, decorrente realmente de uma situação inafastável. Né? Agora, se Vossa Excelência diz, então, neste caso, fica suspensa a desapropriação até se verificar, tudo bem. Mas isso é um outro quadro. Não, agora, isso é só um argumento, ministro. Não é a razão do meu voto. Não, eu digo, mas não dizer que as situações são idênticas, porque não são. Uma coisa é, de fato, essa evolução, no sentido de dizer, não, vamos explorar isto enquanto unidade econômica. Isso nós já reconhecemos até para fins exatamente da aplicação de uma daquelas cláusulas quanto à invasão. Agora, outra questão é esta situação que é tipicamente transitória. Se, todavia, eles decidem continuar a explorar de forma unitária, claro, caem na primeira situação, na situação do condomínio convencional. É só isso. Bem, até porque essa exploração econômica unitária é o que viabiliza a propriedade. Isso é uma discussão, isso é uma discussão. Exatamente. Isso é uma discussão. Exatamente, como eles próprios condôminos estão tratando como unidade. Eles próprios condôminos estão Ou tratando seja, a como contabilidade é uma só, receitas, despesas, para todas as glebas, que compõem economicamente ou factualmente um todo para o indivíduo. Essa é uma discussão que, às vezes, transcende todos os aspectos, porque, feita a divisão, nós caímos na imunidade constitucional. Bem, as posições estão tomadas, os votos estão computados. Eu proclamo o resultado. O tribunal, por maioria, vencidos o ministro relator, o ministro Marco Aurélio, os ministros Celso de Mello e Ellen Grace, denegou a segurança. Lavrará o acórdão o ministro Eros Grau, primeiro na divergência. Chama a julgamento, mandado de segurança 25.865, relator ministro Joaquim Barbosa, impetrante Anselmo Pires de Souza, impetrado Superior Tribunal de Justiça. Apresentantes de agravo regimental. É um agravo regimental. Agravo regimental no mandado de segurança. Pois não. Eu neguei seguimento a esse mandato de segurança em razão da ausência de apresentação com a inicial de documentos indispensáveis à propositura da ação e também porque esta Corte não é competente para apreciar originariamente mandados de segurança propostos contra atos de outros tribunais. No caso, o mandado de segurança foi impetrado
contra a decisão proferida pela segunda sessão do Superior Tribunal de Justiça. Inconformado, o impetrante insiste com o presente agravo regimental, juntando cópia da decisão do Superior Tribunal de Justiça e requerendo o prosseguimento do feito. É o relatório. O voto de Vossa Excelência. Senhor presidente, à luz da súmula 624 desta Corte, eu estou negando provimento ao agravo regimental, uma vez que essa Corte não tem competência para julgar o mandado de segurança. Há divergência? De acordo. O tribunal, por unanimidade, negou provimento ao agravo, nos termos do voto do relator. Ministro Eros Grau, eu vou chamar em conjunto 2 agravos regimentais nos embargos de divergência no agravo de instrumento. O primeiro deles, 573.847, o segundo, 574.709. Senhor presidente, a matéria penal, o réu condenado pela prática de crime hediondo deve cumprir a pena em regime integralmente fechado. O processamento do extraordinário interposto foi indeferido. O ministro Celso de Mello negou seguimento ao agravo de instrumento. Foram opostos embargos de divergência. Não admitiu o recurso, porque, a teor do disposto no 330 do nosso regimento, apenas cabe embargo de divergência contra a decisão de turma que, em recurso extraordinário ou em agravo, divergir do julgado de outra turma do plenário. É o relatório. O voto de Vossa Excelência. A Defensoria Pública da União insiste no cabimento dos embargos de divergência. A pretensão da embargante não encontra amparo no regimento interno, artigo 330. Agravante sustenta que há divergência nas decisões de turmas e insiste no cabimento dos embargos. O Supremo declarou a inconstitucionalidade do parágrafo 1º do artigo 2º da Lei 8.072. Eu estou negando o procedimento ao agravo regimental, mas concedendo habeas corpus de ofício ao embargante para afastar a incidência do preceito declarado inconstitucional e possibilitar a progressão do regime de cumprimento de sua pena, com a ressalva de que a análise dos requisitos objetivos e subjetivos necessários à obtenção do regime prisional menos gravoso ficará a cargo do juiz da execução. Há divergência? Os 2 casos são idênticos. Os 2 casos. O tribunal, em ambos os agravos regimentais, nos termos do voto do relator, negou provimento aos agravos e concedeu de ofício habeas corpus, tudo nos termos do voto do relator. Ministro Eros Grau, embargos de declaração no agravo regimental na ação rescisória 1686. Embargante Edson Mattioli, embargada Caixa Econômica Federal. Senhor presidente, são embargos opostos contra acordo que negou provimento ao agravo regimental, em que ficou afirmado que não cabe a ação rescisória por violação ao literal preceito de lei quando a decisão rescindenda está fundada em precedente do plenário do tribunal. A embargante alega que o acordo padece de contradição, além de não consubstanciar o entendimento dominante, porque único em relação à antiga jurisprudência do Supremo. Afirma que o ressarcimento dos expurgos inflacionários sob saldo de contas vinculadas ao FGTS é de índole infraconstitucional. O paradigma utilizado para fundamentar a decisão rescindenda ao não reconhecer do recurso apenas quanto aos planos Verão e Collor I, acolhendo em relação aos demais planos econômicos, sobrepôs-se ao disposto em lei e os antigos precedentes. Requer o provimento dos embargos com efeitos modificativos, a fim de que seja processado e julgado a rescisória e o relatório. O voto de Vossa Excelência. O RE 226.885, relator Moreira Alves, utilizado como paradigma pela ministra Ellen Grace na decisão rescindenda, reflete o atual entendimento da Corte sobre a matéria.
O próprio acórdão embargado afirma que o arresto pôs fim à controvérsia sobre os índices de correção aplicados na atualização dos saldos das contas vinculadas. Não há, no caso, a contradição que autoriza a interposição de embargos declaratórios. Eu estou me referindo aqui à nossa jurisprudência e a alguns precedentes, especialmente ao embargo de declaração no agravo regimental 1535, Carlos Brito. E estou me valendo também no RE 223.904, do qual foi relatora Vossa Excelência, para rejeitar os embargos. Há divergência? O tribunal, unanimidade, nos termos do voto do relator, rejeitou os embargos de declaração. Ministro Eros Grau, parece que é igual o embargo de declaração no agravo regimental na ação rescisória 1698. Perfeito. Embargante Valnete Ferreira de Oliveira, embargada Caixa Econômica. É idêntico o caso. Eu estou rejeitando também os embargos. Proclamo o resultado. O tribunal, à unanimidade, nos termos do voto do relator, rejeitou os embargos. Ministro Eros Grau, agravo regimental no agravo regimental na reclamação 2.484, agravante Pedro Talvani Luiz Gama de Albuquerque Neto, agravado presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas. Senhor presidente, a agravante ajuizou a reclamação sustentando que a maioria dos desembargadores componentes do Tribunal de Justiça de Alagoas seria suspeita para conhecer do recurso em sentido estrito interposta contra a decisão proferida nos autos de ação penal, no qual figura como réu. O ministro relator à época, Jubim, negou seguimento à reclamação, sob o argumento que a suspeição ou impedimento de mais da metade dos magistrados do tribunal de origem, se devidamente declarada por ato pessoal ou reconhecido de exceção arguida nos autos, enseja a remessa do processo a esse tribunal, nos termos do 102, inciso 1º, etc. O reclamante interpôs agravo regimental. Eu julguei prejudicado o agravo, vez que obtive, mediante consulta à página do Tribunal de Justiça, no sítio da internet, a informação de que aquele tribunal reconheceu a sua incompetência para processar e julgar a ação penal movida contra o reclamante, determinando a remessa dos autos da Justiça Federal. Sobreveio um novo agravo. O Tribunal de Justiça, atendendo a determinação, informou que os autos da ação penal movida em desfavor do reclamante foram remetidos à Justiça Federal e o reclamante postula o envio dos autos do inquérito a essa Corte pela Justiça Federal. O Procurador da República, pelo desprovimento, é o relatório. O voto de Vossa Excelência. Eu estou observando que o Tribunal de Justiça reconheceu a sua incompetência para julgar e processar e julgar a ação penal, que ainda não havia transitado em julgado. Os autos foram, inclusive, remetidos para a Justiça Federal. O agravante não impugnou o fundamento central da decisão, configura princípio básico da disciplina dos recursos, o dever que vincula o recorrente de impugnar as razões da decisão atacada. Estou mencionando aqui precedentes, Gilmar Mendes, Peluso, e não conhecendo do agravo regimental. O relator não conhece do agravo. Há divergências? O tribunal, por unanimidade, nos termos do voto do relator, não conheceu do agravo regimental. Ministro Gilmar Mendes, chama a julgamento embargos de declaração na ação originária 1048, embargante Gersino Carlos Alves da Costa, embargado presidente do órgão especial do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás e... isso aí. Sim. Senhor presidente, trata-se de embargos declaratórios contra a decisão monocrática de Folhas, que negou seguimento a esta ação originária, fundada na linha N, desembargador que alegava inconstitucionalidade do limite de idade, os 70 anos, e arguía, então, o interesse de todos os colegas, e, portanto, ou da maioria dos colegas, e, portanto, a incompetência absoluta do tribunal. Eu neguei seguimento, e aí, então, com base na própria jurisprudência do tribunal, esse é o relatório, e eu estou dizendo que
Eu poderia conhecer como agravo regimental, mas em ambas as hipóteses seria intempestivo. De qualquer sorte, é uma matéria pacífica, né? Além de tudo, intempestivo. Então, eu estou dizendo que... mas, de qualquer sorte, quer dizer, eu não conheceria quer dizer, embora pudesse conhecer como agravo, né, aproveitar como agravo, em razão da fungibilidade, não conheceria o recurso por intempestividade. De qualquer sorte, também não preenche os requisitos, né, da linha N do artigo 102.1 da Constituição. A conclusão de Vossa Excelência, então... Eu não conheço do recurso por esse fundamento, mas eu deixo como obter dictum essa consideração. O eminente relator não conhece do recurso nos termos do seu voto. Há divergência? O tribunal, por unanimidade, não conheceu dos embargos de declaração. Ministro Eros Grau, agravo regimental na DPF número 80, agravante à Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria, agravado Supremo Tribunal Federal. Senhor presidente, agravo contra a decisão que negou seguimento à arguição de descumprimento de preceito, na qual foi indicado como ato lesivo o enunciado no 666 da súmula desta Corte, cujo teor é o seguinte: a contribuição confederativa de que trata o artigo 8º, 4 da Constituição, só é exigível dos filiados ao sindicato respectivo. Eu neguei seguimento à arguição, por entender que os enunciados da súmula nada mais são senão expressões sintetizadas de entendimentos consolidados na Corte, não consubstanciam atos do poder público, lesivos a preceito fundamental. Vali-me, na ocasião, do que afirmou o ministro Carlos Veloso no julgamento da DI 500, da ação direta 594. As súmulas não obrigam, simplesmente predominam. Assim, os enunciados desta Corte não podem ser concebidos como atos de poder público lesivos a preceito fundamental. No mesmo sentido, é a manifestação do Procurador-Geral da República. E eu estou finalizando, dizendo que os enunciados da súmula são passíveis de revisão. Essa revisão deve, contudo, ocorrer paulatinamente, qual se formam os entendimentos. Qual é a impugnação contra que súmula? A 666. 666, É a contribuição confederativa. Então, eu estou dizendo que essa evolução deve ocorrer paulatinamente, qual se formam os entendimentos jurisprudenciais. A arguição de descumprimento de preceito fundamental não é adequada a essa finalidade. Por isso, eu estou negando o provimento ao agravo regimental. O eminente relator nega provimento ao agravo regimental. Há divergência? o tema vai ter que sofrer uma nova reflexão, não só em função da chamada súmula vinculante, como em chamado dos efeitos normativos de qualquer súmula sobre o processamento de recursos, sobre a reserva de plenário na declaração de inconstitucionalidade e outras tantas, mas acompanho por hora a jurisprudência firmada na ADIM, essa do ministro Veloso, essa ADIM do ministro Veloso, É 591. 594, perdão. 594. Impugnava a súmula do STJ. Realmente a súmula, na sua concepção original, esgotava, para a não ser a sua eficácia argumentativa, esgotava os seus efeitos no processo interno do tribunal. Era, como dizia o saudoso mestre Vitor Nunes, um método de trabalho. Hoje, na verdade, essa tese já tem dificuldades, como você não se percebeu, né? Porque, na verdade, já estamos na seara da súmula obstativa. Né? Na medida em que se provê ou não provê recurso a partir da súmula, na verdade, ela tem uma força... decisão monocrática em outros tribunais. Ela tem uma força normativa... De efeitos externos. E, na época, se afirmou que não cabia à ADIM
Sim. porque ela não teria esse caráter normativo. Quando surgiu a súmula, afinal de contas, o que ela permitia? Permitia que o relator arquivasse agravos ou recurso extraordinário, nada mais. E eu me lembro que quando se discutiu no Congresso Nacional, inicialmente, a reforma do Judiciário, na versão, acho que do relatório Jobim, se falava expressamente que haveria súmula vinculante, aqui falava-se de súmula vinculante, mas contra ela caberia, então, a DIN, Sim. admitindo já o seu caráter normativo. Mas vinculante, Isso é inequívoco. O caráter normativo primário. É primário. É aquela história do texto, a norma se transformar em texto. Sim. Sim. Mas isso podemos no deixar para o deixamos devido tempo momentos adequados. Né? Apenas deixo a ressalva de creio que o tribunal vai ter que se haver com esta nova, esse novo plexo de eficácia das súmulas e particularmente da súmula vinculante. Exatamente. Portanto, sim. À unanimidade, o tribunal, nos termos do voto do relator, negou provimento ao agravo regimental. Cadê o outro? Ministro Eros, Vossa Excelência tem mais um agravo regimental, embargos de divergência no agravo de instrumento. Número 568-209. Embargante Marcos Dione Linhares Balsemão, embargado Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul. É um caso idêntico àqueles anteriores. Penal, crime, Vossa Excelência nega provimento crime de ao eu agravo. nego provimento e concedo Concede habeas corpus de ofício, Ok. naquelas mesmas condições. Os requisitos serão examinados pelo juiz da execução. Proclamo o resultado. O tribunal, por unanimidade, nos termos do voto do relator, negou provimento ao agravo regimental e concedeu de ofício habeas corpus para efeito de progressão de regime, é isso? É? Ministro Eros Grau. Está de castigo hoje. Taxa de recorribilidade. É, altíssima. Né? Agravo regimental no mandado de segurança 25.699, agravante Júlio César de Carvalho Lima, agravado relator do agravo de instrumento número tal do Supremo Tribunal Federal. O relator é o ministro Celso de Mello. Portanto, não vota. É o AI 521.466. É matéria extremamente... O relatório e o voto são extremamente curtos. A decisão agravada fundamentou-se na jurisprudência dessa Corte, pacífica no sentido de não admitir mandado de segurança contra decisões de caráter jurisdicional emanadas das turmas ou do plenário. Acrescentou-se ainda a manifesta decadência do direito. A decisão monocrática do agravo do instrumento foi publicada em 9 de novembro de 2004, protocolada a petição inicial do mandado de segurança em 29 de novembro de 2005. A agravante, em seu arrazoado, apenas reitera os argumentos quanto ao mérito da impetração, sem atacar os fundamentos da decisão. A jurisprudência da Corte é firme no sentido de que é pressuposto da admissibilidade do agravo regimental, que suas razões se voltem contra os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não ser conhecido. Estou citando vários precedentes para negar o provimento ao agravo. O eminente relator nega provimento ao agravo. Há divergência? Impedido o ministro Celso. O tribunal, por unanimidade, negou o provimento ao agravo nos termos do voto do relator. Impedido o ministro Celso de Mello. Não trouxe nada, então não podemos julgar. Ministro Gilmar, nessa cautelar, os ministros não têm nenhum material disponível agora. É? Ah, então deixa para eu. É caso de vinculação chapada, mas... Mas deixamos para a próxima sessão. Ministro Eros Grau, agravo regimental no mandado de segurança 25.816, agravante Haroldo Wangler Cruzeiro e agravado presidente do Tribunal de Contas da União. Aqui também, senhor presidente, é matéria relacionada a uma decisão que negou seguimento ao mandado de segurança em razão do transcurso do prazo de decadência do direito à impetração. Na verdade, são dois impetrantes. Um deles
Em primeiro lugar, é mais de um impetrante. Em primeiro lugar, se verifica que as razões do agravo não aproveitam a um dos impetrantes, Eduardo Levi Cardoso de Almeida, que tomou ciência pessoalmente da decisão do TCU, apondo a sua assinatura no documento em data posterior, quando já havia expirado o prazo. O outro foi cientificado da decisão em 13 de outubro de 2005 por correspondência enviada ao seu endereço com aviso de recebimento simples. E o terceiro também foi intimado por AR simples. A íntegra do artigo 179 do Regimento Interno do Tribunal de Contas admite a citação, a audiência, a notificação, bem como a comunicação de diligência, mediante carta registrada com aviso de recebimento que comprove a entrega no endereço do destinatário. E, mais adiante diz, as notificações ao responsável para pagamento de débito ou multa, efetivadas nas formas dos incisos 1 e 2. Ora, a intimação mediante carta registrada com aviso de recebimento foi expressamente enumerada entre os meios de comunicação de que dispõe o Tribunal de Contas para proceder às suas intimações. Os endereços para os quais foram enviadas as correspondências são os mesmos indicados pelos agravantes na petição inicial do mandado de segurança. O prazo de decadência fluiu, a decadência não admite suspensão ou interrupção, daí decorre a intempestividade do mandado de segurança e eu nego provimento ao agravo regimental. O eminente relator nega provimento. Há divergência? O tribunal, por unanimidade, nos termos do voto do relator, negou provimento ao agravo. Ministro Carlos Brito. Agravo regimental na ação direta, número 3.613, agravante à Associação Brasileira de Eleitores, agravado o Presidente da República e o Congresso Nacional. Senhor presidente, também trouxe voto escrito, mas vou fazer um resumo, porque o assunto é singelo, já conhecido da Corte. Trata-se de agravo regimental contra despacho meu, que negou trânsito à ação direta de inconstitucionalidade, pelo fato de que a ADIM foi proposta pela Associação Brasileira de Eleitores, a ABRAE, que eu entendo carecedora, né, de legitimidade processual ativa para a propositura que intenta fazer. E digo no voto, a decisão recorrida há de ser mantida pelos seus próprios fundamentos. Primeiro, porque a recorrente não congrega nenhuma classe profissional, nenhuma classe econômica propriamente dita, mas sim, aspas, eleitores brasileiros ativos e inativos que têm por objetivo defender as garantias, prerrogativas individuais e sociais, sua cidadania, direitos e interesses, diretos e indiretos, da instituição e dos seus integrantes, bem como o fortalecimento dos valores do Estado democrático de direito. Quer dizer, mais abrangente, tematicamente, impossível. Segundo, porque o caráter nacional de uma instituição privada não decorre simplesmente de uma declaração formal do respectivo estatuto. Decorre, é fato, de uma atuação verdadeiramente transregional da entidade, além da existência de filiados em pelo menos 9 estados da federação. Foi esse critério, critério esse pautado na aplicação analógica da Lei Orgânica dos Partidos Políticos. Esse quadro, senhora presidente, nego o provimento ao recurso. Há divergência? Essa é mais extensa do que uma aqui. Do quê? Que já se cogitou a propósito de ADIM ou de foi na ADIM 386. Brasileira dos Usuários de Rádio e Televisão. Essa eu não conhecia, não. Essa aí é mais ampla. Essa aqui é mais ampla. Brasileiro de eleitores ativos e passivos. Aqui, no caso, eu cito a ADIM 386, o relator foi o ministro Sidney Sanches, que, dizendo, não é entidade de classe de âmbito nacional para os efeitos do inciso 9 do artigo 103 da Constituição, aqui somente reúne empresas sediadas no mesmo Estado, nem a que congrega outras de apenas 4 estados da Federação. Quanto a 9 estados da Federação, esse marco numérico, eu cito o ministro Celso de Mello, na ADIM 108. Em suma, senhor presidente, o caso me parece realmente singelo.
O eminente relator nega provimento ao agravo. Há divergência? O tribunal, por unanimidade, nos termos do voto do relator, negou provimento ao agravo. Senhores ministros, está encerrada a sessão. Antes do ERA, os demais. Antes do ERA. Indefira mais algum. A razoabilidade desse número é sua, viu? Não, não sabe.